É muito comum ouvir pessoas surpresas ou até indignadas com a fama ou até mesmo o valor que determinadas obras de arte possuem. De fato, o mercado de arte é bastante misterioso para muitos de nós e ele tem regras muito próprias que provavelmente você desconhece. Tem uma série na Amazon Prime que se chama Mad Men, uma série bem legal, eu gosto, e tem um episódio que uma parte da história vai girar em torno de uma obra de arte do Mark Rothko. E é bem interessante porque tem um dos funcionários que vai ter uma reunião com o diretor, inclusive é uma agência de marketing. Ele vai ter uma reunião com esse diretor e ele está preocupado porque o diretor comprou uma obra de arte e ele não entende nada de arte. Ele está preocupado se o diretor vai perguntar alguma coisa sobre aquela obra de arte, se ele tem que se fazer que entende, né, fingir que entende. Então esses funcionários curiosos entram na sala do diretor, sem o diretor estar lá presente, né, escondido, e ficam observando a tal da obra de arte, né? E depois, enfim, o funcionário vai ter essa reunião com o diretor e aí ele cria lá uma situação para comentar sobre a obra, né? E ele fala que ele não entende nada de arte. E de modo meio ríspido ele diz: não se preocupe com isso, se você for pensar na estética, você vai ter uma enxaqueca, você vai ter uma dor de cabeça. Mas aí ele fala sobre que a base do negócio dele, né? Ele tem uma agência de marketing, é trabalhar no desejo da compra, né? A gente compra, nós compramos, ele diz, porque nós temos desejo. Ele diz isso e fala pro cara não se preocupar em entender. Só que aí ele tem uma sacada de explicar pro cara, pro funcionário, né? Entre eu, você e esse abajur, essa obra até o próximo Natal vai dobrar de preço. E aí o cara dá um sorrisinho de quem entendeu. Antes ele tinha dito que não entendia nada de arte, né? Mas aquela linguagem que o diretor usou para falar com o funcionário fez ele compreender talvez a única ou uma das motivações da aquisição da pintura pelo diretor, né? Bom, então pegando o gancho aí do Mark Rothko, né? Que é podemos pensar como uma marca, né? Esse artista dentro dos leilões que movimenta muita grana. Uma das obras dele foi vendida por 72 milhões de dólares, Centro Branco, o nome do quadro, de 1950. A gente vai entender um pouco como é que funciona, como é que essas obras chegam nesses valores exorbitantes. Então, como é que essa obra como que é atribuído tanto valor a essa obra? Tem alguns pontos que a gente precisa entender. O renome do artista é bem importante. Então essa obra, né, essa assinatura desse artista, né, como se fosse uma grife, ela passa a ser uma obra a ser consumida mesmo, né? A gente teria que pensar aqui com a cabeça de um milionário para entender, mas eu acho que tem alguns exemplos interessantes que podem ajudar a gente a entender como que uma obra passa a ser um objeto de desejo, né? E que traz ali códigos sobre a pessoa que possui aquela obra, né? A gente pode falar, por exemplo, sei lá, o Starbucks, né? Quem gosta aí de café, eu gosto, até tomando aqui o meu. Mas então, quando você, né, se você curte aí na Starbucks, vamos pensar essa questão da marca. Quando você vai a Starbucks, tá indo lá, enfim, alguns códigos sobre você, né? A cultura o valor daquela marca se mistura um pouco aos seus próprios valores. O que eu quero dizer com isso? Você poderia tomar café numa padaria da esquina. Eu sei que tem padarias legais, mas tem umas que são meio ruinzinhas. Tomar um café num copinho de plástico e não ligar para isso. Mas não, você escolheu ir no Starbucks, porque lá tem um café que é de qualidade, eles valorizam a qualidade do grão do café.
eles vão te chamar pelo nome, o próprio ambiente tem uma luz mais amarela, traz um ambiente acolhedor, intimista. Então você sai com aquele copo e aí você é reconhecido, né? Aquele copinho da sereia, tanto pela comunidade, né, de pessoas que vão naquele estabelecimento, quanto pelas outras pessoas também que vão tendo alguma informação sobre você através só daquele copinho. Então as marcas que a gente consome, né, trazem informações sobre nós mesmos, né? As marcas às quais a gente se vincula. E assim é também com as obras de arte, né? As marcas seriam os artistas, né? Que vão se tornando etiquetas, grifes, né? Como Dior, Versace, Tiffany, enfim, dentre outros. É o Thompson, né? Que escreveu, um economista, colecionador, e escreveu o livro sobre o tubarão de 12 milhões de dólares, que é uma outra obra de arte bem famosa e que movimentou uma grana nos leilões. Ele comenta que depois que um artista se torna uma marca, ele tem o poder de transformar qualquer coisa em ouro. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que não importa muito qual é o tipo de obra, o que ele vai apresentar, né? A gente está falando de uma obra que é um tubarão no formol. Isso não é tão relevante. O que é relevante é que ele se tornou uma marca, um renome no mercado. E aí tem algumas coisas que é bem importante você entender sobre o que valoriza uma obra de arte e não tem a ver com a habilidade do artista. Ele não precisa nem botar a mão na massa. Inclusive, o que é de fato relevante nisso tudo é a ideia, o pensamento que ele teve. A partir daquela ideia, ele pode delegar pessoas para fazer aquele trabalho que ele pensou. Então, se ele é super habilidoso, um Leonardo da Vinci, está fora de questão. Vocês vão conhecer obras de arte que não tem essa habilidade toda. A maior parte da obra foi delegada, o artista só pensou. E também o valor dos materiais não está em questão. A gente sabe que tem uma obra das latas de cocô do artista Piero Manzoni, um artista italiano, que estiveram aí custando 275 mil euros. Então, entendam, os artistas, né, o nome dos artistas passa a ser uma grife. O Rothko, né, o Koons, Jeff Koons, que tem aquela série Balões, vou botar aqui para vocês verem. E, afinal de contas, como que um artista se torna essa marca, essa grife? Então, ele precisa de basicamente 3 coisas. Tá com uma equipe, tá com gente especializada em lançar a marca, né? Se lançar ele como uma marca. Gerenciar os valores, né? Que a gente entendeu que não tem a ver com a habilidade do artista, nem com o valor dos materiais. São outros valores que vão funcionar dentro desse mercado. E um outro ponto muito importante é ter gente disposta a investir na obra dele, né? E não é qualquer pessoa, precisa ser um colecionador de prestígio. Isso pode mudar o rumo daquelas obras daquele artista, daquele nome daquele artista, pode determinar o valor que ele vai ter num leilão. Então, esses grandes colecionadores de prestígio vão transferir o seu prestígio para aquela obra e ela vai valer mais no mercado. Então, também tem a ver com esse valor aí. Bom, e as obras, as mostras de arte, elas só tendem a aumentar o valor. Em hipótese alguma, diminuir o valor da obra de arte, porque se entende isso como uma rejeição, uma recusa da obra e ela tende a desvalorizar. Então a ideia é que ela sempre se apresente cada vez mais valorizada monetariamente. Bom, e um exemplo para a gente entender isso é falar da obra de 72 milhões do Rothko, né? Que foi adquirida aí por esse super valor, a obra Centro Branco, de 1950, e ela é parte da coleção de um economista e político super importante dos Estados Unidos, que é o David Rockefeller. Então, ele transfere prestígio para aquela obra, não somente porque ela é a obra do Rothko, mas também porque ela é uma obra que faz parte da coleção do Rockefeller.
Isso vai fazer toda a diferença no mercado. E é interessante a gente pensar como funciona o comportamento, né, da valorização da obra, porque o Rockefeller ele já tinha essa obra desde os anos 60, na época que ele adquiriu. Ela era uma obra que estava lá no escritório dele, em Manhattan, e ele adquiriu essa obra por 8.500 dólares, né, na época, nos anos 60. E percebam, né, o quanto ela se valorizou a ponto de ser vendida por 72 milhões de dólares. Mas, assim, quando a gente observa o comportamento, né, das vendas de obras de arte, a gente percebe que aquele era um momento propício também para a venda do Rothko, né? De obras do Rothko, onde obras do expressionismo abstrato já estavam sendo vendidas por altos valores. Então ele colocou a obra no leilão num momento muito propício, né, da carreira daquele artista, que às vezes demanda tempo também. Bom, e essa obra nunca antes tinha sido leiloada pelo Rockefeller. Ele esperou ali um momento propício, como eu falei, onde uma outra obra do Rothko já havia sido vendida por 20 e poucos milhões de dólares, mas não tinha chegado a esse valor de 72 milhões. Então foi uma boa venda e ele vendeu porque ele sabia também que aquela era a obra que mais tinha se valorizado na coleção dele. E aí a gente volta lá naquela história do Mad Men, da série que eu estava falando, né, em que o diretor comenta até o próximo Natal essa obra vai estar custando o dobro, né? Para a gente pensar como é que se dá esse comportamento da obra, como é que ela vai sendo valorizada com o passar do tempo e com as outras obras ali também que vão sendo vendidas, né? Às vezes fica em alta ali um tipo de estilo também, e aí a gente vai compreendendo melhor como se comporta esse mercado. Mark Rothko é um artista da Letônia, Rússia, que foi com 10 anos para os Estados Unidos com a sua família, de família judia. Considerado um pintor expressionista abstrato, embora ele detestasse esse rótulo, mas é assim que é considerado o estilo do trabalho dele. Ele trabalha com campos de cores bem expressionistas. Bom, os especialistas dizem que ele trabalhava com tons indecisos, era o modo como ele usava a técnica, né? Às vezes ele começava, por exemplo, um retângulo de cor, ele começava do meio e aí as bordas vão se misturando com as outras sobreposições de cores. Ele tinha uma arte, uma pintura de grandes dimensões e cores bem vibrantes que dão essa sensação de movimento. Ele queria muito que as exposições dele fossem sozinhas, né? Só obras dele. Ele acreditava que quando se misturava ali com outras obras, perdia um pouco do sentido daquilo que ele tinha pensado. Tanto que ele passou a numerar as obras, né? Não dava nem mais título. Numerar para que ficasse mais fácil para os curadores organizarem assim elas próximas uma da outra. E ele trabalha com uma arte trabalhou, né, com uma arte meditativa, ideias espiritualistas, né? O que são essas ideias espiritualistas? É uma crença ali de que os elementos plásticos, as formas, as cores, elas comunicam subjetividades ali com aquela pessoa que está observando a obra, né? São ideias bem fortes do Kandinsky, e ele trazia isso de uma maneira forte na sua obra, tanto que tem essa pegada meditativa, essa pegada espiritualista e até religiosa para alguns. Bom, e ele tem aí uma série de 14 telas de grandes dimensões numa capela em Houston, no Texas, Estados Unidos. E assim, né, a princípio foi uma ideia que para ele fantástica, né, porque ele queria um lugar onde a obra dele estivesse só as obras dele, né? Acabava que ele acreditava que essa mistura, assim, igual quando a gente vai na exposição, né, tem uma obra de um, uma obra de outro, atrapalhava um pouco aquilo que ele queria propor, com os campos de cores, com as dimensões, né? Aquela coisa que dizem que a obra dele toma a gente, né? As cores nos puxam para dentro da obra. Então ele tem essa série que é num ambiente religioso, que reforça essa ideia, né, de uma obra meditativa, espiritual, religiosa.
E essa é uma capela bem interessante que foi palco de muitas manifestações culturais. Chegou a ter Dalai Lama, Nelson Mandela, vários nomes, figuras importantes nessa capela. Bom, espero ter desmistificado um pouco desse mundo, desse mercado da arte, que é um tanto misterioso, com regras bem específicas. E deixa aí nos comentários se esse conteúdo te serviu, te ajudou. Envia para alguém que se interessa por esse assunto e até a próxima!